Bom, boa noite. Esse é o trabalho de conclusão da matéria de técnicas de negociação e apresentação. E como o nome mesmo já diz, eu vou começar primeiro me apresentando, falando das minhas origens, um pouco sobre mim, para depois falar sobre o negócio em si que eu trabalho, a empresa e o meu dia a dia. Bom, meu nome é Leonardo Abashelli Kawakami, eu sou descendente de japonês por parte de pai e austríaco por parte de mãe. Minha mãe é dona de casa, era de uma família tradicional onde meus avós visavam a mulher como uma dona de casa, fazendo os afazeres e cuidando dos filhos. E ela até hoje cumpre muito bem esse papel. Meu pai é engenheiro naval de formação pela Poli na USP e atuou a vida inteira no setor financeiro em bancos, no Banco Itaú e o ABN AMRO Real. A partir dele que veio o meu interesse sobre o mercado financeiro e as finanças em geral. No sentido acadêmico, eu comecei cursando economia na PUC, Ciências Econômicas, fiz durante 2 anos, mas era muito novo, eu entrei com 17 e eu achei muito pesado naquela época os assuntos para mim. E resolvi trancar naquela época e fiz comunicação social na Belas Artes. Quando eu estava para me formar, faltava um ano, eh, eu comecei a estagiar numa corretora chamada Spinelli, rodando lá por todas as áreas, desde atendimento até fundos de investimentos, durante um ano. E voltou o meu interesse para o mercado, mas como já estava para terminar comunicação social, resolvi ir até o final, fazer o último ano e começar cursos específicos no mercado financeiro. Eu fiz os cursos da BMF Bovespa como operador de pregão Viva Voz e a plataforma GTS, que é a plataforma de negociação da BMF. Fiz agente autônomo pela Ancor, fiz CPA 20, fiz curso de análise técnica na Landstomer, de derivativos na BMF, diversos cursos mais focados para me dar um embasamento melhor para atuar no mercado financeiro, já que eu tinha trancado economia. E por isso que eu resolvi estar realizando essa pós na Sampo de mercado financeiro para pegar mais alguns conceitos que eu me sinto defasado no mercado. Em relação ao que eu gosto de fazer, eu gosto, quando eu estou no tempo livre, de sair com a minha namorada para jantar em algum lugar, ir para algum barzinho, ir para o cinema, juntar os amigos e fazer um churrasco, sair para conversar, em barzinhos e restaurantes também. Gosto também de praticar esporte, em relação ao esporte, academia mesmo, correr, bicicleta também, e algumas lutas como boxe e Muay Thai. Algo diferente também que eu gosto é tatuagens, eu tenho algumas e sempre que dá eu vou em algumas feiras e eventos em relação a esse segmento de tatuagem. Em relação aos negócios, como em técnicas de negociação, como já teve o trabalho escrito falando sobre a estrutura mesmo e as técnicas utilizadas na negociação, em si eu vou falar mais da concepção geral mesmo do trabalho, né? Nos últimos 5 anos eu atuei na XP como agente autônomo de investimento. Eu tinha uma PJ aberta lá e distribuía os produtos da XP e o que eles distribuíam também, que eles distribuem produtos de outros locais, como fundo de investimento do Goldman Sachs, de alguns bancos brasileiros e internacionais. Lá eu era uma PJ sozinho, então fazia desde a captação até a alocação dos recursos. Em relação à captação, lá pela XP a gente fazia da forma educacional. Tinham palestras gratuitas, onde pessoas que tinham interesse no site da XP mesmo, linkavam e se cadastravam, ou ativamente mesmo, em relação a familiares, amigos, algumas empresas, sindicatos, pessoas que tinham interesses. A gente ministrava uma palestra
bem superficial e geral, para depois tentar vender um curso para eles, que daí seria pago simbolicamente, não era um custo tão alto, mas mais para direcionar eles para um segmento e um certo produto que de interesse próprio, e assim tentar converter eles a clientes, ou no mínimo pegar um banco de dados para prospectar futuramente. Depois disso, os clientes convertidos, a gente analisava o perfil deles como investidor mesmo, de moderado, conservador, agressivo, para incluir eles no melhor portfólio de produtos que a XP tinha em relação ao perfil de investidor dele mesmo, né? Lá de produtos a gente tinha desde Tesouro Direto, LCI, LCA, fundos de investimento, ações, fundos long short, multimercado, renda fixa, CRI, tinha diversos produtos que a gente adequava conforme os sonhos e conforme as necessidades que a gente observava dos clientes em relação ao perfil deles. E, por fim, alocava e via o acompanhamento mesmo da carteira, da rentabilidade, do cenário econômico, se precisava fazer alguma alteração nesse sentido. Faz um mês que rolou uma oportunidade de eu fazer uma entrevista no Itaú para ser consultor remoto, que é uma nova área que o banco está apostando, que é na parte de consultoria remota do segmento Uniclass e Personalité, onde os consultores ficam linkados junto com os gerentes da agência ou com o próprio cliente direto da web mesmo, e para tirar dúvidas, tanto por telefone como teleconferência, sobre os produtos e o encaminhamento do cliente para o determinado portfólio ou produto. Eu fui fazer a entrevista. Em relação à entrevista mesmo, eu tentei utilizar também algumas técnicas como report. Eu acho que teve algum certo link entre o gestor, assim, quando eu utilizei, mas não sei porque ainda não tenho tanta firmeza e certeza em relação a estrutura mesmo de técnicas de negociação, mas eu senti uma diferença. Fiz esse teste com eles na entrevista, que era para montar um case, bem o que eu faço no dia a dia mesmo, montar um case de um cliente que eles deram um perfil e analisar o portfólio deles e com o cenário atual. Onde deu certo e faz em um mês que eu tô lá. Esses 3 primeiros meses vão ser treinamento, falando sobre os produtos e o cenário econômico em geral, as plataformas. E é isso. Agora ver essa nova empreitada aí junto com o Itaú. Bom, é isso que eu tinha para falar, um pouco de mim. Boa noite.